Estamos de volta com o terceiro programa da série Da Terra ao Espaço, Tecnologia e Meio Ambiente na Sala de Aula. No intervalo, o Raimundo me contava aqui que também a gente já falou muito aqui das aplicações dos satélites, realizando aplicações e dando recursos para aplicações aqui na Terra, né? Mas, na verdade, também existe uma outra forma de atuação, se eu posso dizer assim, dos satélites, né? Eles funcionam também como realizadores de experimentos de microgravidade, seria isso? Nos satélites você tem um ambiente de microgravidade, ou seja, onde não há a influência da gravidade. Então você tem condições para fazer experimentos que você não consegue aqui no solo. Agora eu queria salientar, quando a gente fala que no satélite existe a microgravidade, a primeira ideia, às vezes, de muitas pessoas é que porque ele está longe, a gravidade é menor. Isso não é a verdade. O que ocorre é que, para mantê-lo em órbita, há uma força centrífuga que se contrapõe à força da gravidade. Então, a combinação dessas duas forças é que praticamente uma anula a outra e forma um ambiente de microgravidade. Ok, já temos mais uma participação pelo 0800 216689. Quem fala com a gente agora é o Gildásio do Tocantins. Tudo bom, Gildásio? Tudo bom. Pela primeira vez nós estamos participando. Eu quero só falar para vocês que é complicado participar. Eu estou aqui desde que começou e consegui, até que enfim consegui. Aqui na telesala do Colégio Estadual Getúlio Vargas, do PA Vitória Régia, de Aragominas, Tocantins. Eu quero fazer a segunda pergunta. O Brasil tem 2 satélites no espaço, um para fotos e outro para telecomunicação. Agora a pergunta, ele já tem um terceiro em andamento? E se ele tem, para qual segmento está sendo construído esse terceiro? E muito obrigado. Obrigado, Gildásio. A gente fica muito feliz que você esteja chegando agora aqui ao Salto para o Futuro. E que bom que é complicado, é sinal que tem muitos cursistas tentando ligar. Continue insistindo que você também consegue, tá certo? Espero você mais vezes ao longo dessa semana. Petrônio, então, Gildásio dá aí as duas informações. E existe, de fato, um terceiro satélite em desenvolvimento e qual vai ser a finalidade dele? O Brasil ele já desenvolveu 2 satélites para a coleta de dados ambientais da chamada série SCD, que são descritos no boletim, e 2 satélites, como dito, em colaboração com a China, de observação da Terra, da série CIBERS. Então já lançou o Brasil, desenvolveu em parceria ou sozinho, desenvolveu e lançou 4 satélites. Desculpa te interromper, mas só para contribuir aí. Esses satélites de sensoriamento remoto são os que o Gildásio está chamando de satélites de foto, seria isso? Exatamente. E os outros são para coleta de dados ambientais, como temperatura, velocidade do vento, radiação solar, pressão, etc. O INPE atua no desenvolvimento de satélites, ele continua desenvolvendo os satélites da série CIBERS, que são esses satélites para fotografia da Terra, e também para o desenvolvimento de satélites de aplicações científicas. Então, essas são as principais áreas de atuação hoje da Terra, do INPE, observação da Terra e satélites científicos. Quem fala com a gente agora aqui do Rio de Janeiro é o Michel. Tudo bom, Michel? Tudo bom, boa noite. Eu queria saber o seguinte, sou do Teleposto de Paraíba do Sul, gostaria de saber o seguinte, existe alguma experiência, assim como o foguete que foi mostrado ontem, existe alguma experiência com satélites que nós possamos realizar em sala de aula com nossos alunos? E se não há, como trabalhar esse tema dentro de sala de aula? Muito obrigado, boa noite. Ok, obrigado, Michel, mais uma vez participando. Eu vou dividir essa pergunta entre 2 convidados nossos, entre o Petrônio e entre a Elisa. Petrônio, primeiro, me parece que ele faz uma referência ao VLS de PET ali, que a gente já mostrou nos primeiros programas da série. Há algum similar também com satélites? É claro que não é possível, num experimento na sala de aula, lançar um satélite, mas nós podemos trabalhar com
produtos ou com informações que são proporcionadas por satélites. Por exemplo, dentro dos módulos que são ministrados pelo EB Escola, existe um deles da utilização de cartas-imagem, que são essas fotografias tiradas por satélite, que são levadas para a sala de aula, e então isso é utilizado pelos alunos para interpretar. As aulas são feitas para que haja a interpretação dessas imagens, para, por exemplo, no caso da imagem de uma cidade, entender todas as características urbanas. Também é possível trabalhar com informações na área meteorológica a partir de dados de satélite, ou então, por exemplo, mas é claro que isso exige o instrumento, né? Por exemplo, buscar o posicionamento através de um instrumento de GPS que depende de satélites. Isso também é muito útil em aulas de geografia, por exemplo. Tem também, a gente viu alguma coisa durante o processo de preparação dos vídeos, um exemplo de uma latinha, alguma atividade que é realizada com uma latinha de refrigerante, né? É nesse sentido também? Também. Esse é um outro experimento, inclusive dado no EB Escola, é um experimento que visa desenvolver o conceito da ação e reação, do princípio de ação e reação, e utiliza ou expõe como é possível girar um satélite através de um pequeno experimento de uma lata que é suspensa por um fio, tem pequenos furos e a vazão da água de dentro dessa lata gira o satélite. Então, ao mesmo tempo, aprendemos sobre o princípio da ação e reação ligado à dinâmica, algo ensinado nas escolas, e ao mesmo tempo mostramos um recurso, uma ferramenta tecnológica utilizada em satélites. Certo. E Elisa, eu falei para o Michel que ia dividir a pergunta em duas partes. Como é que vocês têm trabalhado agora esse tema com os alunos? Quer dizer, o Marcos Pontes já carregou. A primeira fase foi a preparação dos experimentos. Eles participaram, a gente viu na reportagem. Agora o astronauta já voltou, os resultados já estão sendo analisados, como disse o Raimundo há pouco. E agora, como é que vocês estão ainda desenvolvendo essa temática com os alunos lá em São José dos Campos? Então, eu acho que a gente está entrando numa fase de muita pesquisa também, né, Murilo? Porque eles estão fazendo ainda algumas análises dos resultados dos experimentos. Deixa eu só fazer uma consideração. O experimento do feijão, ele voltou para a gente, né, alguns dias depois da volta do Marcos Pontes, né? Ah, sim. Vocês puderam, inclusive, se me disse no intervalo, vocês puderam comparar o crescimento diferente ali das sementes. Durante a estadia do astronauta na ISS, ele enviou para a gente algumas fotos do acompanhamento do experimento no dia a dia. E após a volta dele, por se tratar de um experimento biológico, né, que ele acabou voltando para a gente. Então, a gente, vou até mostrar uma aqui. Pode mostrar. Os alunos, as escolas receberam o material de volta, os feijõezinhos germinados, aí a gente abriu esses envelopes todos com os alunos realizaram uma série de medidas do crescimento das raízes do feijão, da parte aérea da planta, e a gente começou, né, a fazer uma série de comparações entre as sementes germinadas na escola, na terra e no espaço. Os alunos plantaram esses feijõezinhos, então agora acompanhando o desenvolvimento, a ideia é completar até o ciclo do crescimento da planta, né? E essa atividade acabou envolvendo professores de várias áreas do conhecimento, como a gente viu há pouco aí na reportagem, né? Isso, com certeza. A gente entende que esse tema, ele é multidisciplinar, né? Ele não é de uma disciplina só, né? Então, os professores das áreas de português, de matemática, inclusive, numa escola, o professor está preparando esses dados junto com os alunos, montando gráfico, comparando o crescimento, né? Montando algumas tabelas. Professores da área de português, eles foram muito estimulados, os alunos estão produzindo poesias, né? História em quadrinhos. História em quadrinhos, isso. A questão da língua estrangeira, né? A gente teve que produzir uma farta documentação em inglês para acompanhar esses experimentos, né? Então, muitas escolas trabalharam uma parte desse documento, né? A parte que fala, por exemplo, que dava o passo a passo para o astronauta, como ele deveria operar o experimento no espaço, né? É bem detalhado. Então, algumas escolas, a professora de inglês trabalhou esse documento em inglês com eles, e isso aí foi muito significativo. Com relação à pergunta do Michel, né? Acho que o Dr. Petroni já deu uma boa completada, mas eu acho que fica muito em cima mesmo da pesquisa e das relações que o aluno vai fazer, né? Entre o que ele vive no dia a dia, né, e o que ele está pesquisando, de qual é a aplicação do satélite, né? Certo. Nós recebemos aqui, Raimundo, um e-mail da Simônica de Niquelândia, em Goiás. Obrigado, Simônica, pela sua participação. Ela diz: o Brasil tem um acordo firmado com os Estados Unidos para participar dos usos pacíficos do programa da Estação Espacial Internacional. O que foi firmado entre os países vem sendo cumprido? Quem fiscaliza esse acordo e quais benefícios já foram trazidos através do mesmo? Várias perguntas, na verdade, da Simônica. Vamos começar. Existe um acordo que
na linguagem diplomática, chamado-se um ajuste complementar, porque existe um grande acordo de cooperação no espaço entre o Brasil e os Estados Unidos. Foi feito um ajuste a este acordo dirigido à Estação Espacial Internacional. Por este acordo, nós deveríamos prover uma série de peças para a Estação Espacial, teríamos direito ao uso da Estação Espacial, das facilidades na Estação Espacial, e, complementarmente, está incluído um voo de um astronauta. Ok. Já estamos aqui na reta final do Salto para o Futuro. Então, Elisa, eu gostaria de ouvir suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Então, eu só gostaria de falar em linhas bem gerais que a gente teve uma oportunidade histórica, né, inédita. É até difícil comparar esse projeto com algum outro, porque ele levou a gente para fora do planeta. Mas eu acho que acontece muita coisa legal no dia a dia nas escolas. E às vezes a gente, por correria, ou às vezes até o negativo sobressair, algumas coisas passam batido, né? Então eu acho que a gente tem que estar assim, bem atento, né, e valorizar sempre as iniciativas dos professores, né, de inovações, estar atento a tentar oferecer bastante a parte experimental, as vivências práticas para os nossos alunos, que eu acho que isso que vai fazer a diferença e que mudar, transformar esse nosso país, né. Tem muito trabalho pela frente, mas com certeza essa experiência fez a gente refletir muito sobre isso. Ok, Elisa, muito obrigado. Raimundo, por favor, suas considerações finais sobre o programa de hoje. Eu acho que foi muito importante, principalmente a participação dos professores na discussão das atividades espaciais no Brasil. Porque, na realidade, hoje nós temos que estar discutindo atividades espaciais que vão ser feitas daqui a 5, 10 anos. Não é uma coisa que se possa discutir hoje para fazer amanhã. Então, é muito importante esta participação de todos para que nós possamos estabelecer para onde vamos nas nossas atividades espaciais no Brasil. As atividades espaciais são, por sua natureza, custosas. E tudo que é custoso, a gente tem que pensar, principalmente quando nossos recursos são limitados. Então, eu acho que este é um fator muito importante. Ok, obrigado, Raimundo. Petrônio, por favor, suas considerações finais. Eu acho importante colocar que as tecnologias ligadas a satélites, os serviços, as informações que nos são fornecidas por essas tecnologias, hoje são uma parte inseparável da vida das sociedades modernas. Preparar alunos, preparar professores para conviver com essas tecnologias, saber como utilizá-las, isso vai proporcionar um cidadão mais bem informado no futuro. E também, especificamente na questão escolar, vai levar os alunos a se motivarem por trabalharem, investirem em suas vidas em carreiras científicas e tecnológicas que formarão então as próximas gerações que assumirão essas atividades. O Brasil tem um programa espacial. Esse programa deve permanecer, deve se prolongar para o futuro, e é essa informação hoje sendo fornecida para os alunos é que vai viabilizar a mão de obra que precisaremos no futuro para continuar desenvolvendo esse tipo de atividade no país. Certo. Petrônio, a gente ainda tem um tempinho, aí eu gostaria que você falasse para esse professor que já ficou interessado por essa temática, já de assistir esses 3 primeiros programas da série, que vai entrar em contato com a EB Escola, qual seria a melhor forma dele iniciar uma abordagem sobre essa temática com os seus alunos lá na escola? Eu acho que a melhor maneira, é claro que há mais de uma, mas é tentar chamar atenção para os alunos daquelas coisas que acontecem no seu dia a dia e que são fruto da existência desse tipo de tecnologia. Vou citar um exemplo. A Copa do Mundo está próxima, nós assistiremos esses jogos sendo transmitidos ao vivo, o mundo todo vai assistir. E só será possível ter as imagens desses jogos permanentemente em todo o mundo graças à existência de tecnologia de satélites. Então essa é uma forma de você começar perguntando para os alunos: vocês têm ideia de como é possível trazer as imagens da Alemanha para cá em tempo real e o que está por trás disso? Seria uma forma de iniciar. Ok, Petrônio, obrigado. O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças do Petrônio Noronha de Souza, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e também consultor desta série,
da Elisa Saeta, orientadora de Ciências da Secretaria de Educação de São José dos Campos, e do Raimundo Nonato Mussi, assessor técnico científico da Agência Espacial Brasileira. Obrigado também a você pela parceria de sempre. No programa de amanhã, vamos falar sobre satélites e o meio ambiente. A gente se vê. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor.